Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos finalizar o livro de Atos, onde nós estamos nos últimos dias acompanhando a vida e a trajetória e o começo da vida missionária do apóstolo Paulo. E eu decidi que eu vou dar uma adiantada, porque nós temos interesse em vídeos futuros de trabalharmos as cartas de Paulo e pegamos uma boa parte aqui do livro de Atos para a gente compreender quem é Paulo, como ele começa a sua caminhada cristã. Então hoje nós vamos ler um último capítulozinho, tá? Que a gente vai colocar dentro ainda desse especial de Paulo preparado para sofrer. E se você deseja acompanhar os outros capítulos, nós paramos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estar lendo o livro 28, tá? Capítulo 28. Então nós paramos no capítulo 17 nos últimos vídeos. Hoje nós vamos trazer o capítulo 28, são quase aí 10 capítulos de diferença. E se você tem essa curiosidade de saber a respeito desses outros capítulos do livro de Atos, busque sim você conhecer, porque você vai ser enriquecido com esse conhecimento. Então hoje eu vou ler com vocês o livro de Atos, capítulo 28, a partir do primeiro versículo mesmo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-no com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe acontecia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aqui a gente vê Paulo foi picado por uma cobra e ele já tinha passado por um naufrágio. Você pode ler aqui no capítulo 27, tá? Antes desse texto que nós lemos agora. E fora todas as outras tribulações que Paulo já passou, que nós vimos nos últimos vídeos, prisão, apedrejamento, quase até a morte. Agora ele é picado por uma víbora, por uma cobra, teve um naufrágio, enfim. Muitas coisas ruins aconteceram com Paulo enquanto ele estava apenas tentando viver de uma maneira que agrade a Deus, enquanto ele estava tentando apenas pregar a palavra de Deus. Muitas coisas ruins aconteceram com ele. E esses bárbaros dessa ilha, eles acreditavam que Paulo tinha merecido aquilo. E eles falaram: olha, esse homem só pode ser assassino, porque ele até escapou do naufrágio, mas a justiça não está querendo que ele permaneça vivo. Ele escapou do naufrágio, mas agora está sendo aí picado por essa cobra. E eles ficavam lá esperando as reações no corpo de Paulo até que ele viesse a morrer. Só que passou bastante tempo e não aconteceu nada de ruim com Paulo. E aí eles mudaram a opinião. Eles não achavam mais que Paulo tinha merecido aquilo por ser um assassino. Então eles começaram a achar que Paulo poderia ser um Deus por ter passado por aquelas coisas e ainda estar bem. O cristão, ele não é um Deus, ele serve ao Deus único e verdadeiro. Mas a gente precisa compreender que às vezes a gente passa por coisas ruins uma atrás da outra. Às vezes parece que pegaram vários cavalos,
colocaram coisas ruins, coisas difíceis em cima de cada um deles, soltaram todos eles ao mesmo tempo e todos eles vieram alucinados cavalgando para cima de nós. Todos os problemas vieram ao mesmo tempo. Quando a gente acha que vai aliviar, um monte de coisa dá errado, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente para pensar, essa pessoa merece, então ela fez alguma coisa para merecer isso. E às vezes não. Existem muitas razões que podem justificar uma vida cheia de problemas. Uns chamam de azar, seja o que for, outros chamam de karma. Mas algo que a gente pode aqui, para a gente fechar e compreender, é que mesmo passando por coisas muito duras, muito duras, que nos causam um sofrimento assim que ninguém tem capacidade de entender. Por mais que você tente explicar, mas ninguém tem a capacidade de entender, porque não está na pele deles, eles não estão sentindo. Assim como a gente não tem como sentir o sofrimento do outro, não está na nossa pele. E às vezes uma coisa acontece atrás da outra, não dá nem tempo de você levantar e se recuperar, já vem mais coisas para te derrubar. Às vezes, infelizmente, é assim. Mas quando nós confiamos na nossa vida, nós entregamos na mão de Deus, Ele vai nos levantar, mesmo que a gente venha cair, mas Ele vai nos levantar. E quando a gente está fazendo aquilo que Deus gosta, quando a gente está levando o conhecimento dele às outras pessoas, quando a gente está falando dele, falando da palavra dele, falando do Filho dele, essas coisas elas não vão tirar o nosso foco. Paulo foi apedrejado, mas continuou seguindo em frente com aquele foco. Foi preso, continuou seguindo em frente. Naufragou, foi picado por cobra e tantas outras coisas ruins vão acontecer com ele até que ele vá para o céu. Não só com ele, mas com tantos outros. Conosco também. Então, que a gente deixe essa verdade gravada na nossa memória. Às vezes, coisas ruins vão acontecer uma em cima da outra. Não vão nos dar tempo de respirar. Vai ser um problema junto de outro. Eles vão chegar juntos, uma coisa ruim atrás da outra. Mas a gente precisa entender que a gente não pode perder o foco. Porque existem coisas que vão acontecer para a gente ficar distraído. Enquanto você vira para o lado para resolver aquilo, você perdeu o foco daquilo que você tinha que fazer. Então vamos pedir a Deus para a gente não perder o nosso foco, porque mesmo que a gente caia, Deus vai nos levantar. Que você fique em paz e os próximos vídeos, o que Deus colocar no meu coração, nós vamos trazer aqui para vocês, mas desde já acompanhe o nosso canal, se inscreva, tem muitos vídeos com assuntos muito relevantes e muito importantes sobre a palavra de Deus aí no canal. Você pode pesquisar, você pode escolher e você com certeza será abençoado com eles. Então até a próxima, se Deus permitir, e que Deus abençoe vocês.